Olá, gente bonita que gosta de criatividade. Como é que vocês estão? Mais uma mente criativa aqui, dessa vez assistindo um conteúdo da Juvi Chagas. Quem não conhece a Juvi Chagas, ela tem feito várias coisas, Instagram, YouTube e tudo mais, mas o que eu mais gostei de acompanhar até agora, fora as músicas, foi o podcast que ela fez uma temporada, e um dos episódios que ela fez foi falando um pouquinho sobre produção de conteúdo, né? Então eu acho que aqui, no início de canal, ela trazendo tudo isso, de como ela vê a criação de conteúdo, eu acho que pode ser um negócio interessante. Eu imagino que tenham muitos de vocês que também curtam o assunto. Então vambora, deixa o like aí no vídeo e let's go! Alô você, eu sou a Juvi, esse é o Monólogo de Quinta, onde toda quinta a própria Juvi vem aqui fazer um monólogo, é bem óbvio, sempre abrindo gavetas e portas, não tentando... A quantidade de equipamento que a Juvi tem é bizarro. Tudo bem que ela trabalha com música, né? Então, outros 500. E tem um baixo lindo, uma guitarra linda, a guitarra turquesa. Enfim, esse não é o ponto do vídeo, né? Vambora. encerrar assuntos, mas sim instigar o pensamento sobre assuntos. E hoje vamos falar sobre produção de conteúdo. Eu comecei a minha jornada de produção de conteúdo ali por volta de 2014. Eu queria muito fazer um canal que falasse sobre música, porque eu via muito canal da Lully de Verdade, que falava sobre cinema, fazia resenhas de filmes, falava sobre alguns aspectos técnicos. Ao mesmo tempo, eu acompanhava o canal do Liceu Franco, que falava sobre estúdio, mixagem, masterização, técnicas e tudo mais. Então eu pensei, por que não unir essas duas coisas, né? Em 2014 era a época das câmeras digitais avançando ali cada vez mais, e eu lembro que eu tinha comprado uma com meu irmão, que era uma da Kodak, a pilha, que ela gravava, sei lá, 10 minutos e acabava a pilha, assim. Mano, essa época de câmera digital, porra, gostosinha demais. Tinha uma Cybershot, as primeiras que tiveram. Minha mãe tinha uma Cybershot, mano. Eu usava essa câmera pra cima e pra baixo. Tem até muita coisa guardada, que felizmente a minha mãe faz backup de tudo até hoje. Então, desde que passou a ter câmera digital, a gente tem tudo salvo até hoje. Isso é bem legal. Mas enfim. E eu comecei a produzir pra me divertir, assim, né? Aí posteriormente eu e meu irmão a gente juntou um dinheirinho ali que eu tinha, ele tinha. A gente comprou uma câmera digital da Samsung e nisso a gente começou a se divertir com essa câmera, gravar coisas de banda, tudo mais. E aí que eu pensei, e se eu criasse um canal no YouTube pra falar de música, assim, resenhando, que fosse mais pop, assim. Eu já tinha uma experiência com edição de vídeo, porque antes disso eu postava vídeos no YouTube, tipo, tocando guitarra aqui, falando de um pedal, fazendo não sei o quê. Nisso eu pensei, tá, e se eu levasse a carreira de YouTuber como uma possibilidade, né? E nesse tempo, de 2014 até 2019, eu fiquei muito focada no YouTube. Eu cresci bastante, muitas pessoas conheceram esse canal por causa disso, né? Chamava Tá Na Capa, fazia resenha de livros e discos primeiro, depois só resenhas de discos, depois comecei a falar sobre coisas na música para além da música, né? Letras e tudo mais. Aí eu entrei na faculdade de psicologia, comecei a falar sobre filosofia, psicologia, comportamento. O canal foi se transformando, eu consegui... Mano, tem muito tempo esse canal da Juvi. Eu lembro dessa época, já pode ser considerada dinossauro da internet também. 200 mil seguidores, e pra mim isso era algo fascinante, mas o mais importante disso tudo, que aí agora que entra a questão do conteúdo, eu estava me divertindo durante esse processo, até 2019, eu estava me divertindo, era divertido produzir, não tinha intenção de ganhar dinheiro, não tinha uma pretensão, tinha a possibilidade de um futuro, porque a gente via os youtubers e tudo mais, mas não era o principal. Eu tinha o YouTube como algo que eu me divertia fazendo, como algo que acontecia ali na minha vida, e paralelamente a isso eu trabalhava. Eu tinha um home studio, gravava as bandas, gravava clipes, fazia edição de vídeo pra fora, então eu sempre tive outros trabalhos ao redor da produção de conteúdo. Isso me faz pensar do fato dela dizer:
só era gostoso, né? Que só era divertido, faz a gente pensar muito sobre trabalho, né? Onde todo mundo ia ganhar na Mega Sena pra não ter que trabalhar. Mas e se a gente trabalhasse de uma forma não alienante, né? No caso aqui, eu não sei quanto ela gostava do emprego dela, como ela falou que era gravar coisa, mas a parte do YouTube, que era só diversão pra ela, também não deixa de ser um trabalho, né? Talvez fosse gostoso muito por causa disso. Eu tenho pensado muito sobre isso também. O que eu mais tô gostando de fazer aqui no canal, disparado, tá sendo jogar. Inclusive, tem os vídeos de gameplay, se você não viu, dá uma olhada aqui. Tem sido jogar porque eu nunca tinha tido contato com jogar. Eu sempre joguei muito jogo sem muita história, mais de mecânica, assim, né? Então, basicamente, eu jogo FIFA minha vida inteira. Tem história no FIFA. Tem que ser bom em, pô, fazer gol e ir até chegar no gol. Mas não tem muito esse lance de história e tudo mais. Então, eu não sou acostumado também com outras mecânicas. Recentemente, eu joguei Gris aqui no canal e foi divertido, porque não é algo que eu tô acostumado. Eu joguei pouquíssimos jogos na vida, assim, sabe? Joguei GTA, joguei Zelda Breath of the Wild, joguei Zelda Ocarina of Time quando era criança, mas eu não me lembro de ter jogado muitas coisas, assim, modos de história. Enfim, tem sido divertido, assim, esse momento de ter criado um canal no YouTube, sabe? Então eu não colocava todo o meu empenho ali na produção de conteúdo em si. Mas, com o passar do tempo, as coisas foram mudando e eu percebi que eu comecei a aspirar uma profissão em cima de algo que era uma diversão. E, bem ou mal, eu já era uma pessoa privilegiada porque eu já conseguia viver de arte, de alguma forma, né? Já conseguia viver do que eu fazia musicalmente, do que eu fazia de vídeo, e era algo factível, né? Era um serviço de tipo, eu sei mixar, eu sei masterizar, eu sei editar vídeo, eu não tenho caprichos com o que eu vou fazer, com o gênero musical, ai, minha arte, não sei o quê. É pra fazer coisa de publicidade? Vamos fazer coisa de publicidade. É pra fazer coisa de música e gênero que eu não curto tanto? Bora fazer tudo. Então, eu acho que com o tempo, eu fui consolidando essas duas facetas de uma produção artística e de uma produção de conteúdo. Uma que era uma profissão consolidada de bastidores, de produção de fato, né? Produção audiovisual, produção musical. E outra que era essa produção de conteúdo, que era essa produção de entretenimento e que só aos poucos que eu fui entender que todo esse fator entretenimento não necessariamente significava ganhar dinheiro e seguidores não significava exatamente ganhar dinheiro. Essa fala da Juvi me fez pensar um pouco que eu tô vivendo um momento parecido, assim. Eu me formei na faculdade em 2023, final de 2023, um negócio desse. E aí, desde um pouquinho antes de terminar a faculdade, eu já tava trabalhando de fato como editor de vídeo, né? Por mais que eu gostasse de editar vídeo pros outros e tal, produzir o próprio conteúdo tem um gostinho a mais, assim, sabe? Por mais que, beleza, fosse legal editar vídeo para as pessoas. Eu ainda edito, porque eu ainda não consigo ganhar dinheiro com o YouTube, mas estamos no processo. Inclusive, tem aqui no link da descrição meu link do Apoia-se. Então, se você puder e quiser dar uma moralzinha, tem lá para você poder dar uma olhada. Então, eu tenho vivido um pouco isso, assim, de estar descobrindo que produzir o próprio conteúdo é gostoso, assim, né? E parecido com o que ela falou de fazer uma música de um gênero que eu nem gosto tanto. Vambora. Fazer tal coisa que eu não gosto tanto. Vambora. Porque dinheiro, pagar contas, etc, etc, etc. Mas é legal perceber esse lugar de produzir as próprias coisas, né? Eu imagino que, trazendo pro lado musical, como ela tá pontuando, você produzir as próprias músicas, por exemplo, deve ser um negócio gostoso, assim. É um negócio, inclusive, que eu tenho vontade de fazer. Fazer minhas próprias músicas, né? Eu acho que, conforme eu fui percebendo que, tá, eu tenho alguns seguidores, eu tenho views legais e mesmo assim eu não consigo publi. E eu percebi que isso era por conta de um nicho muito específico que eu tava, que era de música, filosofia e com uma inclinação, né, tipo, política e de assuntos delicados, sexuais e tudo mais. E eu percebi que, tipo, tá, talvez seja meio difícil consolidar uma fonte de renda nisso. E era a época dos apoia-se, dos catarses, e os canais que eu seguia davam muito certo nisso. E aí que eu consegui ter o maior breakdown da produção de conteúdo da minha vida. Porque quem me segue há muito tempo vai lembrar desse episódio.
Eu postei um vídeo muito mal, porque eu tinha feito um Catarse e ele não deu muito certo, porque tava no período sensível das pessoas também, né? Faz sentido. Tipo, dinheiro no Brasil é difícil e eu não entendia isso. Mas eu me vi com uma grande frustração que era: eu quero viver de conteúdo, meu conteúdo é bom, eu faço isso bem, as pessoas gostam, tem pessoas que seguem, e eu não consigo tornar isso minha profissão. E essa foi minha frustração, quando eu deixei de fazer apenas por diversão e por lazer, e deixei de encarar como uma produção artística e quis encarar como uma produção profissional, sendo que não é um serviço, não é um bem, não é algo factível, e é algo que mesmo que aconteça e dê certo como dá certo hoje, pode ser que amanhã não dê certo mais. Então o meu erro foi me tornar uma pessoa presa e determinada ao sonho, ao ponto do sonho virar um pesadelo. Eu acho que isso vai cair muito na lógica do trabalho. Você produzir arte, botar dessa forma, é uma coisa. Você produzir arte com um agravante de estar numa lógica algorítmica, não sei se essa palavra existe, eu acho que isso torna um pouco pior ainda, né? Porque você fica refém. Hoje em dia já é um pouco diferente, o YouTube disponibiliza a questão dos membros, então existe um pouco esse movimento na internet de disponibilizar esses lugares para além de Apoia-se, Catarse, etc., os sites de financiamento coletivo, né? E começa um pouco esse movimento dentro das próprias plataformas. No Instagram também tem lá os subscribers do perfil que você segue, enfim. Pro lance da arte, você também tem que, querendo ou não, e sendo horrível isso, não é só fazer arte, né? Você tem que saber fazer ela chegar nas pessoas. Tem muita essa discussão de quem faz arte pra si mesmo tá se punhetando, né? Porque eu coloquei todos os meus depósitos pessoais em cima desse pesadelo pessoal que era: quero viver disso. E não é uma carreira onde você consegue afirmar e apertar um botão e falar: vou viver disso, vai dar certo. Não dá pra isso acontecer. Então, a produção de conteúdo virou uma grande frustração na minha vida em determinado ponto. E eu comecei a ser uma pessoa que me levava muito a sério na produção de conteúdo em si, tanto nos assuntos, quanto nas abordagens, quanto também no preciosismo, no perfeccionismo. Quem acompanhou os vídeos da pandemia sabe que tinha um refino de edição, de roteiro, de trilha sonora, saía um vídeo por mês, eu fazia vídeos longos, trabalhados, com sketches, com textos, com referência bibliográfica, com tudo mais, então era tudo muito intrincado. Então eu subi a barra para um nível onde a diversão deixou de acontecer. E quando a diversão deixa de acontecer, tudo que você tem é Trabalho. uma espécie de labor em cima daquilo que você mais gostava. E eu acho que é o maior terror que existe, é você deixar de ter prazer em algo que você amava fazer, né? E eu percebo que isso acontece muito com a arte também. E é um conselho que eu sempre dou para pessoas mais jovens que perguntam: pô, como viver de música? Como viver de produção de conteúdo? Como viver de sei lá o quê? E eu sempre digo que tipo, não conte com viver disso. Faça isso como se você nunca fosse ganhar um centavo com isso. Porque se rolar de ganhar, vai ser muito bom. Mas se não rolar de ganhar, você não vai ver, não vai ser uma pessoa que vive correndo atrás do papaléguas, você não vai ser um coiote. E o coiote é isso, né? Quando a gente analisa a animação, a história do coiote, a jornada do coiote é sobre tentar fazer armadilhas mirabolantes, cada vez uma mais diferente que a outra, que dão mais trabalho, que gastam mais dinheiro e que dão mais trabalho para montar. E ele tenta pegar algo que ele sabe que ele nunca vai pegar. E ao mesmo tempo, se a gente imaginar um mundo onde o coiote pega o papaléguas, a gente vê que no final das contas ele não estava atrás da própria fome. Ele estava atrás da própria obsessão, porque se a gente analisar, um papaléguas é um bicho muito pequeno, com muita pouca carne, ele é muito menor que o coiote. Então, se existe um mundo hipotético onde o coiote abocanha o papaléguas com a maior dificuldade de todos os episódios que ele tem, o que ele faz depois de apanhar o papaléguas, sabe? Ele apanha outro papaléguas e então
ficar refém do sonho é essa dinâmica de sempre precisar alcançar um step a mais, porque agora vai, agora vai. Não, isso daqui foi, mas agora é esse próximo aqui que vai. E nisso, nem sempre vai dar certo. Por quê? Porque a gente vive num mundo totalmente injusto enquanto a produção de conteúdo. Inclusive, às vezes bate esse desespero também. Talvez não tanto ainda, porque eu tô no início do canal e eu nunca tive experiência de produzir conteúdo antes. Como eu falei, eu só editava vídeo pros outros. Então, bem ou mal, eu não sentia água bater na bunda, né? E não era eu que tava tendo que ficar preocupado com os vídeos dando certo. Eu não sei como é que foi pra Juvi todo esse processo de produção de conteúdo. Obviamente, ela sempre deve ter tido gente ao redor, no sentido de gente pra poder trocar ideia, mas gente envolvida na organização do canal, eu não sei se era ela sozinha sempre ou se tinha mais gente. Mas eu tenho mais gente comigo aqui e acaba me colocando os pés no chão, né? Então, acho que ter isso, assim, só de minimamente poder trocar ideia já facilita muito no processo. Principalmente pra não ficar pensando sozinho e se tornar 100% refém de algoritmo, né? Produção de conteúdo é baseada na injustiça, é baseada na sorte, é baseada às vezes no azar, porque muita gente dá certo por azar, né? Quando a pessoa tem esse processo de memificação e existe esse fenômeno do cringe, onde as pessoas não estão rindo com você, elas estão rindo de você. E um outro ponto que ela comentou, agora eu lembrei. Eu acho que a produção de conteúdo, pra quem tá fazendo de verdade, é um negócio que vem do peito. Eu acho que é muito principalmente quem tá produzindo arte, mais especificamente. Eu acho que são dois lugares de dificuldade que são a lógica algorítmica somado à dificuldade de ser artista barra ser autônomo, né, no fim das contas. Eu tenho certeza que quem tá assistindo esse vídeo, que é artista e talvez nem produza conteúdo, também tem suas dificuldades de, muitas vezes, eu falando como editor de vídeo, né, o pessoal do audiovisual também vai se identificar, autônomos de uma forma geral. Às vezes você ganha dinheiro à beça no mês seguinte você não ganha absolutamente nada. E você fica num desespero. Então, você trazer isso pra lógica da produção de conteúdo soma mais o fator algoritmo, né? É desesperador. A gente tem que mudar esse sistema que a gente tá inserido, porque eu não aguento mais ficar doente por causa disso. E isso elabora um fenômeno que eu acho que é importante falar em produção de conteúdo, que é a possibilidade de você criar conteúdo, primeiro, como um step da sua profissão. E o maior conselho que eu dou pra isso é: produza conteúdo da forma mais fácil possível. Sim. Não caia no perfeccionismo, não caia nessa roleta maluca. Você não precisa da melhor câmera, você não precisa do melhor celular, embora quanto melhor, melhor. Então, tipo, grave na luz do dia pra você tirar o melhor potencial do celular que você tem. Mas na maioria das vezes os conteúdos que dão certo não são os conteúdos editados e super bem escritos e muito elaborados que você vai demorar um dia inteiro pra fazer. Os conteúdos que dão certo são os conteúdos que você pega seu celular agora e você fala num take só e acabou. Inclusive, eu não tô dando a fórmula do sucesso aqui, porque, isso é coisa de coach, e 2, eu não tenho o sucesso. Mas, cara, o canal aqui é 100% meu computador e celular, tá ligado? Obviamente eu tenho um microfone que eu já tinha antes, mas isso é muito porque eu gosto muito de tecnologia, sempre gostei, sempre vou gostar. Mas, assim, tem um celular intermediário, sabe? E ele tá aqui como webcam. Os vídeos do PQP, inclusive, assistam, são feitos pelo meu celular também. Gravaria em 4K, ok, mas nem um 4K bom não, é um 4K cagado. Desde o início, eu tive a preocupação de conseguir tornar a lógica da produção de conteúdo, e de novo, eu falo isso com pouquíssima experiência, né, própria, né, de eu estar produzindo meu próprio conteúdo, de tentar tornar o mais fácil possível de editar esse material. Então, os vídeos de gameplay não tem edição, é direto. Os reacts só tem edição no momento em que eu tô falando uma coisa ou outra, mas a maioria das vezes é direto também. Eu corto início e fim. O PQP é a mesma coisa, eu só tiro o respiro. Então, o fato de eu conseguir postar vídeo todos os dias, ou pelo menos tentando fazer isso, é porque desde o início eu tava preocupado em não ter um canal que me exija muito tempo de edição. Não que todo mundo deva produzir vídeo de uma forma
frenética. Obviamente, a plataforma ajuda quem faz isso. Quanto mais vídeos você produz, melhor para a plataforma. Ela vai ter mais propaganda para botar nos vídeos. Mais gente vai ver seu vídeo, mas a propaganda vai estar rodando. Enfim. Mas também não confundam o preciosismo de edição, de produção, com fazer mal feito. Uma coisa é você fazer um bom conteúdo, uma coisa é você ficar se punhetando, como eu falei antes, e ficar tentando acertar um perfeccionismo que não precisa. E por quê? Porque a gente tá lidando com uma espécie de loteria, uma bet de conteúdo. No final das contas, a produção de conteúdo, quanto mais fichas você bota na máquina, maior a chance dela engajar. E isso é bom para sua saúde mental, por quê? Porque você vai tornar a produção de conteúdo algo simples de fazer e uma extensão da sua pessoalidade, ao invés de um labor, um trabalho da edição, de tudo que você precisa aprender a fazer, que às vezes não é a sua profissão, né? Então, às vezes, você precisa divulgar os seus trabalhos de designer, edição de vídeo ou de música. Então, você tem que fazer isso sempre da maneira mais simples, mais rápida possível, porque o seu ofício não é ser uma pessoa que produz conteúdo. O seu ofício é a sua profissão, aquilo que te dá dinheiro e dá sustento. Para você acabar não girando uma roda onde você gasta muita energia em algo que não provê o seu sustento e a sua necessidade imediata de pagar as contas, e você também não se vê refém desse sonho ao ponto de você colocar todas as fichas nesse mesmo cesto, sendo que é um cesto que provavelmente não daria certo. De primeira, ou no mundo ideal, você tem que estar pronto para isso dar errado, ou se der certo, acabar no dia seguinte, como eu já disse aqui. Então, a produção de conteúdo, quando você coloca mais fichas, você dá mais chance para sorte, para o algoritmo, você desenvolve a forma como você fala, você treina mais e você não ocupa o seu dia com isso, porque é muito comum que pessoas que produzem conteúdo acabem pensando nisso 24 horas e gastando muito tempo fazendo isso, e nisso elas se esquecem de viver e começam a viver uma vida projetada dentro das redes sociais, dentro da internet, dentro das métricas, ao ponto de ser uma pessoa chata que tá gravando stories em todo rolê e que tudo precisa virar conteúdo e que tudo precisa ser uma espécie de métrica, quando na verdade tudo precisa ser natural. O conteúdo precisa ser uma transpiração, uma extensão daquilo que o seu ser já faz, e enquanto você faz aquilo da maneira mais fácil possível, te sobra tempo para viver, e o tempo para viver vai fazer com que o seu conteúdo melhore, porque é vivendo que a gente tem o que pôr para fora. Vocês já devem, entre vocês, sei lá, no Instagram, algum amigo, uma amiga, enfim, que fez algum vídeo em algum rolê, gravou ali com o celular e tal, às vezes com câmera, enfim, gravou o pessoal, trocando ideia e tudo mais. Pegou, fez um videozinho lindo daquilo ali. Todo mundo adora o vídeo é legal de assistir. E essa pessoa não produz conteúdo. Mas quando cai numa lógica, uma pessoa que produz conteúdo tá fazendo essa mesma coisa, deve ter um quesinho de tô fazendo isso porque eu vou postar em algum momento. E não só o eu gosto de gravar meus amigos. Enfim, fiquei pensando sobre isso, assim. Porque quando eu comecei a ter vontade de produzir conteúdo, era muito num sentido de tentar fazer um negócio lindo. Indo completamente contra o que eu tô fazendo aqui de edição fácil, conseguir dar um volume de produção e querer fazer uns negócios só lindos. E eu ficava já um pouco desesperado com isso, porque eu nunca fui a pessoa de gravar os outros. Todo mundo conhece alguém que tá sempre com o celular na mão e começa a gravar alguém. Não tô nem dizendo de uma forma cinemática, bonitona e tal, só por gravar. Eu não sou essa pessoa. Então, era muito difícil pensar. E eu queria fazer um conteúdo desse tipo, mas que ao mesmo tempo eu não era essa pessoa de ter esse ímpeto natural de pegar e gravar as coisas, né? Já antes de sequer fazer conteúdo, eu já pensava que se eu fosse fazer o conteúdo dessa forma, eu já estaria sendo falso, porque eu teria que me acostumar a gravar os outros, gravar as coisas pra virar vídeo, sabe? Eu acho que é exatamente o que ela comentou de a pessoa que tá o tempo todo acordada no trabalho, né? O trabalho não para. Meu psicólogo falava bastante isso, né? Que existem pessoas que precisam do livro para poder trabalhar, manejar e ter aquele conteúdo. E existem pessoas que colocam as coisas no livro, que elas não necessariamente precisam do livro. E nisso eu não digo que a pessoa não tem referência bibliográfica e nem nada do tipo. Mas sim que existem pessoas que o papel está na criação, na expressão, na colocação das coisas.
Mas se a gente não pega do livro, de onde a gente pega? A gente pega da vida, a gente pega do viver, né? Então, a arte é algo que você tem que estar pronta para ela não te sustentar, porque ela não vai te sustentar financeiramente. No capitalismo. Sempre importante lembrar, gente. E às vezes o preço dela te sustentar financeiramente é o desencanto da própria arte, né? É aquilo, quando você torna a sua coisa preferida na sua profissão, você vai passar a odiar a sua coisa preferida. Porque você vai ter que encarar essa coisa todos os dias. Trabalhe com o que você ama e nunca mais ame nada na vida. E no final das contas, isso é uma maldição. Então, é um grande paradoxo que existe, né? Tipo, eu me vendo para dar certo, mas não necessariamente se você se vender vai dar certo. Provavelmente não. Ou eu sigo com a minha intuição e se der certo com a minha intuição, é melhor que dê certo com a minha intuição. Então, são possibilidades. E pra mim isso foi dar certo na produção de conteúdo quando eu entendi um fator que é muito importante, que é: se você quer que exista publicidade ali, você precisa abrir espaço para publicidade, né? Enquanto eu fazia vídeos sérios, longos no YouTube, não existia espaço para publicidade. Poderia ter 1 milhão de inscritos, que isso não aconteceria. Assim como tem pessoas que têm 3 milhões de seguidores no TikTok, 4 milhões, e são pessoas que fazem conteúdo, né? No início do TikTok teve muita dancinha, então onde uma marca se encaixa numa dancinha, numa pessoa que nem fala no próprio conteúdo, provavelmente não se encaixa. Então, às vezes a marca vai numa pessoa que tem 40 mil, mas só que a pessoa tem um discurso, tem um nicho, tem um foco de pessoas que segue ela e tudo mais. Então, não adianta produzir conteúdo e esperar que você faça publis se você trabalha com um formato que não é possível encaixar uma marca ali. E isso é algo muito do mercado, né? Porque temas sensíveis tendem a não encaixar tanto, mas ao mesmo tempo o engajamento político em certas áreas acabam ajudando você a conseguir publis. Tanto é que se a gente for analisar o fenômeno do tigrinho e das apostas, né, as pessoas que têm um direcionamento político mais de esquerda tendem a não fazer, porque existem outras marcas que procuram essas pessoas por conta de engajamento, representatividade, uma construção de comunidade, um discurso menos agressivo e um discurso que está menos carregado de certos preconceitos que a gente sabe que a produção de conteúdo na direita está muito carregada, então resta para essas pessoas o tigrinho, a bet, o cupom e tudo mais. Então, existem certos alinhamentos que tornam a produção de conteúdo possível, mas ao mesmo tempo, nada te garante. Ser de esquerda não te garante, porque às vezes ser de esquerda, o quão de esquerda você se expressar, isso pode ser destrutivo para um ecossistema publicitário, né, de assuntos sensíveis, que aí complica um pouco mais, porque aí naturalmente a crítica ao capitalismo e as marcas e oligopólios, você vai acabar minando as pessoas que pagariam as contas. E a produção de conteúdo, eu acho que ela precisa ser encarada como uma produção de arte, né? Ela é feita para alimentar a sua alma, é feita para você fazer isso porque você gosta de fazer, que é uma extensão da sua expressão, do seu ser na maneira online e uma ferramenta de transformação política, porque ao mesmo tempo que a gente precisa fazer a micropolítica dentro de casa, no bairro, com os amigos, com as pessoas e mudando pouco a pouco, a ocupação das redes sociais enquanto movimento político, enquanto discurso de diversidade e representatividade é algo muito importante. Então, fale nas redes sociais, se expresse. Porque enquanto a gente não ocupa esse espaço, a direita ocupa esse espaço. E a direita tem se munido muito bem de ocupar esse espaço. Então a produção de conteúdo não é uma ferramenta profissional apenas a serviço do capitalismo e da publicidade. A gente precisa entender que a produção de conteúdo é uma ferramenta a favor do discurso e de um progressismo e de uma ocupação de lugares, tanto físicos quanto digitais, quanto a luta de movimentos e militâncias e a abordagem de assuntos, e com que a gente coloque os nossos 2 centavos na mesa em discussões públicas e que isso alcance mais pessoas e que a gente possa ser agentes políticos que saiam da micropolítica. E eu posso dizer que de 2014 até 2021, que foi quando eu produzi conteúdo apenas
pra mim e pro meu próprio prazer e pro meu próprio discurso, foram momentos onde eu cresci muito como pessoa e que eu vi muitos debates crescerem e que isso fez eu melhorar enquanto pessoa e atingir outras pessoas e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, eu acho que muito se fala sobre sair das redes sociais, sair da internet, mas eu acho que a gente não precisa se retirar. Eu acho que esse é um vídeo para encorajar qualquer pessoa a produzir conteúdo, a expor sua voz e falar e fazer com que os discursos de diversidade, possibilidades de ser, possibilidades de pessoas, possibilidades de expressão artística existam por aí e que a gente ocupe esse espaço, porque é a partir daí que a gente vai dar mais um passo na história e que a gente vai entender que o mundo e a pluralidade de pessoas é algo que é real. Voltando um pouquinho. É que eu já ouvi falar rápido pra cacete e dá pra ver que o vídeo não tem corte. Ela realmente fala rápido e muito bem. E eu sempre acho que vai ter alguma pausa, mas não rola. Mas enfim. Eu comecei a pensar recentemente sobre produção de conteúdo numa ótica de... E se você achar errado, discordar, enfim, pode dizer aí. Mas eu comecei a pensar a produção de conteúdo de uma forma geral. E aqui ela trouxe a abordagem esquerda e direita, enfim. Mas eu acho que, independentemente do espectro político, cai numa lógica de... Existe a plataforma pra gente criar as coisas. Então, essa plataforma vai ser ocupada. E sempre cai muito num pensamento de, caraca, fulano fez dancinha e ficou milionário. Mas, cara, essa pessoa só fez dancinha e ficou milionário porque houve espaço pra essa pessoa fazer dancinha e ficar milionário. E no fim das contas, por mais revoltante que possa ser, por mais revoltado você possa ficar, a pessoa dançar ali e tudo mais também não deixa de ser um trabalho, tá ligado? O que ela disse antes de encarar a produção de conteúdo como arte, mas também não esquecer de enxergar como trabalho, porque vai dar trabalho e tudo mais. Então, assim, por mais desesperador que possa ser o algoritmo e tudo mais, às vezes é a nossa única opção dentro do sistema que a gente tá. Então, se você pensa em produzir conteúdo, faça, sabe? Você vai se frustrar, você vai quebrar a cara muitas vezes até você aprender e entender o que você quer fazer e ser verdadeiro consigo e não ceder ao algoritmo. Mas, enfim, façam, sabe? As pessoas gostam de consumir e às vezes a gente não é tão chato quanto a gente pensa. Tô descobrindo isso com o canal e vocês aparecem por aí pra me assistir. Eu fico, caralho, realmente, né? Não são só os meus amigos que estão assistindo as coisas que eu faço. Tem a galera que aparece. Se você aparece do nada, veio pelo algoritmo do YouTube, deixa aí um comentário, um like, por favor. É necessário que exista, é necessário que seja visto, é necessário que os debates engajem e, principalmente, é a possibilidade da gente entender um mundo como uma coisa mais unificada e a quebra de barreiras e preconceitos vem dessa noção do que é representatividade, que é pessoas diferentes sendo vistas ao invés do padrão hegemônico da mídia, onde apenas determinados tipos de recortes são eleitos para serem vistos. Então, quanto mais pessoas fazendo e maior a diversidade. E é isso que a gente precisa, de conteúdo, Ocupar espaços. discurso, coisas reais, palpáveis. E que isso seja uma ferramenta para você profissional caso aconteça. Caso não aconteça, não deposite tudo, não se frustre. Não se frustre por ser quem você é e pelo que você produz. Isso é um balde de água fria esse vídeo pra mim, na verdade. É que eu não me expressei muito, mas o canal tem sido um pouco 100% das apostas, assim, sabe? Pra mim. Porque, pessoalmente falando, eu não tenho muita certeza do que fazer, assim, sabe? Quando eu comecei a pensar sobre o que eu gostaria de trazer pro canal, comecei a pensar o que eu gosto de fazer. E tentei colocar isso no canal. O quadro do PQP é muito porque eu gosto de conversar com as pessoas. Eu tinha muita sensação de querer transformar isso numa sessão de terapia, entre muitas aspas. Sessão de terapia no sentido de poder, às vezes, ser brutalmente sincero com o que eu quiser e externalizar o que tá na minha cabeça. Enquanto fazer conteúdo de react é muito porque eu tô desde criança assistindo YouTube. E eu já reparei que, às vezes, compartilhando tela com os amigos no Discord, eu sempre tô compartilhando a tela, pausando o vídeo e testando um comentário. Então eu falei, por que não? O Mente Criativa, que é pra falar de criatividade de uma forma geral, mas que também segue, por enquanto, um pouco o formato de react, mesma lógica. E eu gosto de jogar.
Então eu decidi trazer gameplay. É um pouco confuso e tem várias coisas diferentes? Sim, mas eu fico pensando aonde eu conseguiria ter um trabalho que me permitisse essas coisas. Porque no mundo ideal que eu quero viver, eu viveria fazendo qualquer tipo de trabalho, se esse trabalho precisasse ser feito, desde que eu tivesse uma vida digna. Você trabalhar em qualquer área que exista e poder ter o resto do seu dia cheio pra você poder fazer o que você quiser, pra mim me parece uma troca justa. Mas enquanto não é assim, é a balança errada de trabalho com que você ame e nunca ame mais nada, né? Clássico caso da galera que faz vídeo de gameplay e não gosta mais de jogar porque virou trabalho. Mas o YouTube é grande parte da minha aposta de vida, assim. Então, dá uma olhada no Apoia-se aí, se puder ajudar. Ajude, por favor. Deixa o like, compartilha, se inscreve, tudo isso. Mas vamos acabar o vídeo. Tá acabando. O capitalismo já tem muitas frustrações naturais e que são impossíveis de desamarrar das nossas costas. Por enquanto. Então que a gente use a produção de conteúdo como produção de saúde, produção de políticas públicas, produção de cidadania e principalmente a produção de uma humanidade mais humana. Então não se desumanize a favor da produção de conteúdo. Faça o conteúdo o mais humano possível, o mais rápido possível. Poste e saia correndo. E se acontecer disso virar sua profissão, lembre-se, você precisa de um plano B, que precisa ser seu plano A. Tudo é fluido em tempos digitais. Então não se frustre com aquilo que você ama. Faça como se não existisse dinheiro, que talvez nunca exista dinheiro nisso que você ama. Isso vale para produção de conteúdo? Sim. Vale para arte? Sim. É a verdade e é o caminho da saúde mental dentro da produção de conteúdo. Se você também vive um pouco dessa lógica de produzir conteúdo, conhece gente que produz conteúdo, ou tá envolvido na produção de conteúdo, mas não na frente das câmeras, esse vídeo faz pensar muito, assim. Eu acho que é justamente não abandonar o sonho, sabe? Porque, falando de mim, eu tô gostando. Tá sendo legal a beça jogar, que é um negócio que eu não fazia, só jogava FIFA, mas jogar outras coisas tá sendo um negócio muito legal. Eu quero poder trabalhar jogando videogame, sabe? Então, eu acho que é um pouco esse lugar. Mas, principalmente pra quem é artista e também produz conteúdo, eu acho que o buraco também mora um pouco mais embaixo, que você adiciona mais um agravante, que é o ser artista e os impeditivos na sociedade que isso traz junto, né? Mas, enfim, não desistam. Temos a nossa comunidade aqui pra trocar ideia. Compartilhem coisas nos comentários. Dá um likezinho nesse vídeo. Compartilha ele com quem você acha que vai curtir. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Não vamos desistir. Todos vamos produzir conteúdos dentro da camiseta da amizade. Beijinhos.